Olá, meu cumprimento a todos. Dando continuidade àquela ideia de fazermos um estudo da Bíblia, vamos hoje, selecionamos hoje o Sermão da Montanha. E o que se convencionou chamar de o Sermão da Montanha nada mais é que o extrato dos capítulos 5, 6 e 7 do Evangelho de Mateus. E podemos dizer que esse trecho da Bíblia é com segurança um dos mais conhecidos, ou talvez até o mais conhecido, mas o menos entendido e com certeza o menos praticado de todos os ensinamentos de Jesus. Então, conta-nos a Bíblia que Jesus, antes de iniciar a sua vida pública, fez 40 dias de meditação e silêncio no deserto. E foi no retorno desse verdadeiro mergulho espiritual que ele conclamou a multidão a escutá-lo. E, subindo a um monte, de lá proferiu esses ensinamentos que, na verdade, reúnem a essência da verdadeira mensagem cristã, isenta de qualquer dogmatismo e conservando apenas a verdadeira essência do espiritual do cristianismo. Nele é apresentado não aquilo que o homem deve crer, mas uma realidade em que ele deve ser. Podemos ali encontrar uma síntese mística e ética que ultrapassa todas as filosofias e teologias meramente humanas. O Sermão da Montanha é um verdadeiro manual do Espírito e, portanto, aqueles ensinamentos ali pregados são ensinamentos que devem simplesmente ser seguidos e jamais questionados. São ensinamentos que devem servir de alimento ao nosso espírito e têm que ser absorvidos para que se transformem no nosso próprio ser. Então, todo aquele povo que ali estava em busca de um alento, de alguma orientação de como obter a felicidade e o sucesso a ser alcançado como prometido por esse novo reino de Deus. E deve ter sido um choque enorme para toda aquela multidão quando escutaram as palavras proferidas por Jesus. As bem-aventuranças que foram ouvidas logo no começo do sermão não falam das preocupações históricas do homem, como a riqueza material, a condição social e nem a sabedoria secular. E não é que elas não tenham recebido pouca atenção, elas simplesmente foram totalmente ignoradas. As bem-aventuranças falam única e exclusivamente de qualidades espirituais. E elas formam assim como que um todo harmônico e completo, que podemos dizer que se você possuir uma delas, você possui todos, e não possuindo qualquer uma delas, você não possui nenhuma. Então, dentro desse espírito, eu pretendo falar apenas de duas delas que, no meu entender, formam assim como que a essência de todo esse ensinamento.
Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Aqui temos que entender que pobres de espírito são aqueles que têm a pobreza no espírito. Ou seja, aqueles que são desapegados de todos os bens materiais por uma convicção íntima de que existem valores bem maiores com que se preocupar, que são aqueles valores permanentes, eternos e espirituais. Todo ser humano tem como característica de se apegar àquilo que acha que tem mais valor. Então, esse tipo de pessoa só se pode voltar para esses valores espirituais se encontra neles um valor maior, se acha realmente que encontrou como que um verdadeiro tesouro nesses valores, e desse modo se desapega dos bens materiais em troca desse bem maior. Mas desapegar não significa abandonar. Uma pessoa pode muito bem ser possuidora de muitos valores materiais e nem por isso ser apegada a eles. É o modo de saber como possuir e não o possuir em si mesmo que realmente importa nesse caso. Um rico pode possuir os seus milhões e estar inteiramente liberto deles, enquanto um mendigo pode não possuir bem material algum e, no entanto, estar inteiramente escravo do desejo de possuí-los. Então, desse modo, o rico possui, mas não é possuído, enquanto podemos dizer que o pobre, o mendigo, é possuído pelo que não possui. O que torna o homem impuro não é o que vem de fora. O que sai do homem e nasce em seu coração é isso que vai torná-lo puro ou impuro. Podemos assim dizer que ser rico não é pecado e ser pobre também não é virtude. Então, o pobre de espírito, aquele que se libertou inteiramente do apego aos bens materiais, ele pode ingressar num outro reino, o reino dos céus, porque não está mais amarrado às coisas deste mundo. Mas a missão verdadeira do espírito humano é não só se libertar do apego às coisas externas, mas também se libertar do apego ao nosso próprio ego, à nossa personalidade físico-mental. É essa integração do nosso pequeno eu físico-mental com o nosso eu superior racional espiritual que é a verdadeira pureza de coração. E é isso que nos é transmitido naquela bem-aventurança que diz: bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Vejam que aqui o homem já subiu um degrau, já está numa situação mais elevada. Ele não só está no reino de Deus, como ele pode ver o próprio Deus. E ver aqui está no sentido de compreender Deus. Ele pode compreender o divino. E só podemos compreender aquilo que vivenciamos, aquilo que somos no mais íntimo do nosso ser. Então, se estamos na presença de Deus, se o compreendemos, isso significa que somos puros de coração. Pureza
é aquele amor universal de solidariedade cósmica e é, portanto, exatamente o oposto ao egoísmo. Assim, a mensagem que nos é transmitida é aquela que, ao nos tornarmos conhecedores e praticantes daquele amor puro, de nos livrarmos do egoísmo bestial e transitarmos para uma condição de amor incondicional e de fraternidade universal, naquele ato de nos libertarmos do nosso apego aos bens materiais e ao nosso próprio ego físico-mental, estaríamos assim nos aproximando do reino dos céus e alcançaremos a posição máxima de estarmos junto a Deus, na frente de Deus, que é, afinal, o nosso único guia e a fonte do nosso conhecimento. Esse conhecimento que é a luz que ilumina o caminho das nossas vidas. Venha a nós o vosso reino só terá sentido se entendermos que esse reino está dentro de cada um de nós. E, portanto, cabe a cada um de nós despertar os nossos sentidos para saber reconhecê-lo. O Sermão da Montanha é para ser vivido no mais íntimo do nosso ser. Quem não viver, jamais irá compreendê-lo. Mas quem o vivenciar de algum modo, não precisará de qualquer outra explicação. Era isso que eu queria dividir com vocês. O meu cumprimento a todos e até uma próxima, se Deus quiser.